E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso de Química Orgânica 2, certo? Toda vez que nós começamos um curso, nós temos que apresentar, né, as referências bibliográficas para que nós possamos estudar. Porque nós só vamos obter um bom desempenho se nós tivermos bons materiais, né? Claro, de fácil acesso, né? Um livro completo. E vamos lá então, tá? A referência que o professor Adilson nos passou foi a de que nós seguíssemos por esta referência aqui, Writing Ration Organic Chemistry. O inglês não é lá aquela coisa, né? Eu sei mais aspectos gramaticais do que pronúncia propriamente dita, né? Não que eu saiba totalmente gramática, mas em comparação, né, com a pronúncia, com a fala, eu me dou melhor com a escrita. Mas enfim, aqui está escrito, né, a referência que nós temos que seguir, tá? E claro, façam muitos exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais treinados vocês estarão, tá? Mas eu não sei falar inglês, né? Se você não sabe, né, eu já ia falar aprende, mas não quero ser grosso, não é isso. Mas se você não sabe, comece a estudar, né? Todo mundo parte da estaca zero, né? Como disse meu professor Dumas, comece pela estaca zero. Ninguém nasceu sabendo, né? E nunca é tarde pra nada, então comece a estudar. Mas você fala assim, por quê? Parece pra você que é fácil, né? Não, não é que é fácil. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, na verdade. Tempo, a gente dá um jeito, né? Tá? Bom, e aí tem, se você não quiser, pode ser o combo, né? O Solomons. Mas eu vou seguir, né? Os passos de uma pessoa experiente, né? No magistério, que é o professor Edilson. Se ele falou que é para seguir essa referência, quem sou eu para contestá-lo, né? Então, estudaremos por essa referência aqui. E aí, como, né, nós fazemos, né? Nós não, né? Como eu faço no curso de licenciatura, né, que é licença, né, vem de licença para dar aula, nós temos que encontrar, né, mecanismos na elaboração de uma prova. Então nós vamos elaborar a prova. E muitas vezes, por exemplo, para montar a estrutura do benzeno, que é mais conhecido, ou do tolueno, eu preciso de ferramentas, né, porque no Word, assim, simplesmente você não consegue montar a estrutura. Né? Então, para montar apostilas, materiais, nós precisamos, né, de ferramentas, de parafernálias tecnológicas, né, para a elaboração do seu material. E o programa que ele sugeriu foi esse tal de ACD. Ou você entra nesse site, www.acdlabs.com, e aí você entra lá, dá acesso. Acredito que seja gratuito, não me lembro. Tá? Eu acho que esse é gratuito. O outro que ele passou na aula, que eu acho que é pago, que é um tal de, deixa eu ver aqui o nome, eu acho que é Chandral, eu não tenho certeza, tá? Mas enfim, vamos falar da matéria propriamente dita. Pessoal, nós vamos dar continuidade àquilo que o professor Valmir Garcês, né, deu início, deu pontapé, ele deu pontapé inicial, tá? Bom, este composto aqui, né, ele apresenta um radical alquila, R radical, né, de um, que é o primeiro radical, aqui é o segundo e aqui é o terceiro, né? E aqui nós temos um orbital. Esse orbital é o orbital P puro. É o nome desse orbital. É o orbital P puro. Se eu te perguntar qual é a hibridização desse composto aqui, ele é sp2. Não tenho medos. Não fique em cima do muro. A hibridização é sp2. Estufa o peito aí e fala. A hibridização é sp2, certo? Então a hibridização é sp2, tá? Ele tem orbital P puro, tudo bem? E como que é a geometria desse composto? É planar, né? Então a geometria é o quê? É planar, tá, pessoal? Por quê? Porque esse orbital P é só uma questão de visualização. Ele está perpendicular ao plano, né? Suponhamos que esse aqui é o plano, né? Ó, esse aqui é o plano, ó. O quadro é o meu plano, ó.
Se eu colocar isso, ó, não tá preta aqui? A minha caneta é preta, não é? Vamos supor que a minha caneta aqui, ó, seja esse orbital P por aqui, ó. Esse orbital não está perpendicular ao plano, ó. O que é perpendicular? Não é fazer 90 graus assim, ó? Não é isso? Então esse meu orbital P, ó, ele está perpendicular ao plano. Isso aqui tudo é plano, por isso só, isso aqui é plano. Então ele está perpendicular ao plano. Então a geometria é planar, porque o meu orbital P, diga-se de passagem que o orbital P puro está o quê? Perpendicular ao plano. Logo, a geometria é planar, tá? Então quando eu falo geometria planar, por isso que nós temos que estudar muito bem Química Geral 1, porque esses conceitos de hibridização, de geometria, faz diferença, tá? Então não adianta você chegar na Química Orgânica 2 se você não tiver feito bem Química Geral 1. Da mesma forma, não adianta você fazer Físico-Química 1 se você não tiver estudado direito, né, Cálculo 1. Como que você vai entender, né, os gases, o comportamento dos gases, que envolve cálculos matemáticos de derivadas parciais, se você não tiver estudado bem, né, matemática 1, cálculo 1 ou como queira, né? Então por isso que nós temos que fazer bem feitas as coisas, para chegar lá na frente e não ter dificuldade, certo? Então, a hibridização é SP2 e a geometria é planar. Por quê? Ó, vou escrever assim, o orbital T está perpendicular ao plano. Muito simples, tá? Agora, pessoal, suponhamos que eu tenha este composto aqui, ó. Né? Ó, cuidado para não confundir. Esse aqui é um, agora vou fazer outro aqui embaixo. Vou até abaixar o vídeo para que vocês possam visualizar melhor. Ó, eu tenho um carbono aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, certo? Aqui eu tenho um par de elétrons, tá? E aqui eu tenho uma carga negativa. Isso aqui é chamado de carbânion. Por quê? Porque ele é um ânion, ou seja, que é um ânion que apresenta carga negativa. Então esse aqui é um carbânion, certo? Só que antes de falar do carbânion, vamos calcular a carga formal desse composto? Outro conceito de química geral, calcular carga formal. Como que eu faço? Ah, esqueci, fiz química geral 1 pelas coxas, não me lembro. Por isso que eu falo, tem que fazer geral 1 direito, geral 2 direito. Independentemente do professor ser bom ou não. O que faz, né, a matéria é o aluno. É o aluno que tem que estudar. O professor é essencial, é claro. Né? Se o professor mastigar as coisas pra gente é melhor. Mas é a gente que estuda, certo? Então, olha só. A carga formal, tá? Pelo menos pra mim, né, na faculdade eu não tenho que reclamar. Só tive os professores ótimos, excelentes, né? Gláucia, Silvio, Valmir, certo? Professores top de linha, né? Então, acho que mais é a gente, né, que tem que estudar. Onofre, certo? Então, olha só. E eu não vou ficar falando, senão eu esqueço de um, né? Aí fica chateado, mas, né, hashtag chateado. Não, mas, é assim, né, só se tem os de química, né, geral, orgânica, tá? Bom, então, aqui, vocês entenderam, então? Tava falando que mesmo de carga formal, né? Carga formal, você tem que pegar o número de elétrons que eu tenho na última camada. Tem que ser a última camada, tá? Como o carbono, né, é um elemento da tabela periódica que está na família ou grupo 4A ou 14, tanto faz, ele apresenta 4 elétrons na última camada. Então, o número de elétrons que eu tenho na última camada é 4. Então, você vai pegar esse número de elétrons da última camada e vai diminuir das ligações que ele faz. Opa! Esse carbono faz uma ligação aqui. Faz outra ligação aqui. Faz outra ligação aqui. Ótimo, certo? Então são 3 ligações que ele faz. Então você vai pegar, né, o número de elétrons que eu tenho na última camada e subtrair da quantidade de ligações que ele faz. Como ele faz 3? Opa, aprendi lá na primeira série. 4 bananas menos 3 bananas me dá uma banana. E eu coloco o sinal positivo para dar ênfase, lembra?
sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Subtrair 4 de 3 dá 1 e o maior número é 4, que é positivo, então por isso vai ser positivo, certo? Então essa aqui é a carga formal. Retomando, né, no carbânion, né? O que é carbânion? É aquele que apresenta a carga negativa. Como que vai ser esse composto? Bom, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Menos quantas ligações ele faz? 5 sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Eu vou tirar, então vai dar 1 e o maior vai ser aqui, certo? Então a carga formal do carbânion vai ser menos 1. Vocês entenderam? Por que é esse 4? Porque é o número de elétrons que eu tenho na última camada para o carbono. Por que é 5? Você tem que subtrair então esse número do 5. E quem que é o 5? É o número de ligações que ele faz, tá? Como ele tem essa carga negativa, você soma mais 1. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. Então 4 menos 5 dá menos 1. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, certo? Beleza, pessoal. Esse aqui é o carbônio. Agora eu vou apagar, depois vocês voltam no vídeo, tá? Suponhamos que nós tenhamos esse composto aqui, ó, carbono, tá? Aqui orbital, né? Tá? Aqui eu vou ter o R1, tá? Aqui eu vou ter o R2, aqui eu vou ter a R3, aliás, R3, tá? E aqui eu vou ter um sinal positivo, tá? Ó. É a mesma coisa que esse aqui, só que a diferença é que eu tenho um sinal positivo aqui, tá? O que vai acontecer? Esse composto aqui, ele não vai ser mais sp2. Eu disse que esse composto aqui, o de cima era sp2. Só que quando ele fica com a carga positiva, ele se reibridiza para sp3, certo? Então escrevam, ele vai se reibridizar para sp3. Então este composto se reibridiza para sp3. Tá, pessoal? Na próxima aula nós continuamos para que o vídeo não fique extenso. Muito obrigado.